E aí, minha gente, como é que vocês estão? Todo dia eu sento aqui no closet da minha mulher, é uma coisa muito engraçada que acontece. Tem sempre um lixinho aqui em cima. Tem sempre um remédio que ela terminou de tomar e que ela deixa aqui em cima. Eu tenho que virar aqui, jogar aqui embaixo. Hoje ainda tem umas. Ah, meu Deus, eu vou juntando a sujeirinha dela, porque eu sou uma pessoa do toquezinho, da organização. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui, ó. Ó a zona que tem aqui. Tá sem saquinho. Tá nada sensação. Aqui, ó, tudo errado. Tudo coisado. Aí fico eu aqui, falando com vocês, e ó, canetinha na mão, um durex. Não sei por que é um durex. Essa é uma pergunta interessante aqui. Mas tem coisas de todo tipo, que ela não sabe o que fazer. Por exemplo, um porta-moeda de coruja. O que ela faz com isso? Ela deixa aqui em cima dessa mesinha, que é onde ela se maquia. É dela, ela faz o que ela quiser. Eu é que tô tomando esse lugar. É isso mesmo. Aqui alguém falou, ó. A beleza saudável falou, o closet é dela! Tem razão. Ainda bem que eu falei antes de ler isso, pra não parecer que eu não... Ela faz o que ela bem entender, o closet dela. Eu que tô invadindo ainda. Coisas interessantíssimas, como isso que eu descobri que isso aqui é pra você passar no rosto, ó. Que dá uma... Isso é geladinho, é pra quê esse choque térmico, hein? Sei lá, dizer que é bom. Dizem que é bom, ela nem sabe que ela tem esse negócio. Tem um menorzinho aqui, ó, pra passar, passa na olho. Ah! Pegou um cílio, menina. Que puta esse negócio. Me levou um cílio fora. Já tô com ódio disso aqui, eu quero que isso morra. Eliana tá aqui. Todo dia, de segunda a sexta, 7 horas, eu bato um papo com gente boa. Hoje vou falar com a Eliana e com o Carlos Saldanha. Carlos Saldanha é o diretor de A Era do Gelo 2, 3, Rio 1, 2, o Toro Ferdinando. Um cara muito fodão. A Eliana, você sabe muito bem quem é. Ela vai bater um papo comigo. Amanhã temos Marina Silva conversando aqui. A gente também tá entrando, eu e Chico Xavier, estamos entrando também nessa seara política. Então essa semana eu falo com a Marina Silva amanhã. Na semana que vem eu falo com o Fernando Henrique Cardoso. A semana que vem é o Haddad, não é? Fernando Haddad e Fernando Henrique Cardoso. Na outra semana já está confirmado o Amoedo e o Marcelo Freixo. E eu tô atrás de... Quem mais que eu tava atrás que eu não conseguia? Tinha mais alguém que eu tava atrás. Vocês mandem sugestões de gente de direita, de esquerda, não importa. Eu vou atrás. Quero conversar, não tem importância. Eu gosto de bater papo. Então tem o Amoedo lá de direita, tem o Fernando Haddad também. Vamos bater papo. Deixa eu entrar com a Eliana, que eu não vou falar nada de político com a Eliana, que eu não quero falar de político com a Eliana. Com a Eliana eu quero me divertir jogando jogos de brincadeiras 1000. Cadê tu, Eliana? Venha falar comigo. Eba! Tudo bem? Oiê, tudo bom? Tudo certo. Você está... O que tem um ovo ali atrás? É isso? É uma luminária de indiana? É isso? Pode ser, cada um enxerga aquilo que quer. Você enxergou um ovo? Eu enxerguei um ovo de Páscoa. Ah, tá. Então tá. Bom, já que a sua mulher liberou o closet, meu marido liberou o quarto aqui. Ah, bom. Então você tá com a sua mulher no closet, no quarto aí do lado, e eu tô aqui sozinha no nosso quarto. Mas você tá confinada, não tá nem saindo para trabalhar, tá, Eliana? Tá conseguindo sair para trabalhar em algum momento? Eu tô nesse... Eu digo que é um retiro espiritual também, porque a gente precisa manter a mente sã. E eu vou te falar isso já o que aconteceu comigo hoje. Acaba sendo um retiro para a gente também entender tudo o que está acontecendo, trabalho, vida, família, saúde pública, a situação que está no nosso país, tudo que vem acontecendo. Não é só deixar de trabalhar em si, né? Você entende isso. A gente é curioso, porque a gente fica dentro de casa, mas a gente está com a cabeça a mil. Além de todo medo e insegurança, a gente também parece que está fazendo milhões de coisas e tá, de fato, sem sair de casa. No quarto, na cozinha, na sala, cuidando das crianças, tentando dar conta, de uma maneira geral, de estar em contato com as pessoas que gostam da gente. Eu estou há 50 dias, eu, meu marido e as crianças. Eu saí de casa uma vez só para trabalhar e saí hoje, uma segunda vez, para ir à farmácia, que eu precisava comprar chupeta da Manuela, precisava comprar umas coisas que eu não podia delegar
pro maridão, que eu tinha certeza como mãe o que eu tinha que comprar. É. E eu fiquei muito comovida com o que eu vi na rua. As pessoas, de uma maneira geral, assim, eu vi acho que 2 ou 3, a maioria usando máscara, dentro dos carros, nas motos, transporte público, e eu fiquei emocionada no sentido de que as pessoas entenderam que o negócio realmente é muito perigoso. Me senti dentro de um filme de ficção, até porque eu também estava na fila para entrar na farmácia, a 2 metros da pessoa que estava na minha frente. Foi um misto de emoções e de sensações e medos e insegurança. Foi estranho, muito estranho. Porque a primeira vez que eu saí de casa, eu saí tem quase 20 dias para ir para trabalhar, que eu fui gravar algumas coisas lá no SBT que me solicitaram. De lá para cá, muita coisa mudou, Pô, né? A mortalidade, tantas coisas que estão acontecendo, a capacidade das UTIs. Eu acho que as pessoas, aos poucos, estão começando a entender que não é uma gripezinha. é isso mesmo. E usando a máscara, tem um pensamento que não é só se proteger, é proteger o outro. E esse é um pensamento talvez muito louco para as pessoas, que é isso. O cara fala, mas eu sou jovem, eu posso pegar. Primeiro que é um pensamento errado, mas mesmo que você tenha esse pensamento, aí você tem. Você toca no corrimão e a minha avó toca nesse corrimão, você mata a minha avó. Exato. É hora de pensar no outro, pensar coletivo, pensar, sair do centro de si, né? Sair dessa coisa do egoísmo, que curiosamente brota numa situação que a gente está vivendo. A gente percebe tantas pessoas fingindo que essa situação caótica não faz parte da vida delas. Nem aí estender a mão para quem precisa. Uh, Estranho. Por outro lado, eu acho que quando tudo isso acabar, as máscaras vão cair, mas não as máscaras de proteção só. Eu acho que as máscaras da galera que muita gente admira, gosta, observa por anos, mas a gente nunca viveu uma situação coletiva caótica, preocupante, que pode levar a vida de qualquer pessoa. Então, numa situação como essa, é que a gente percebe, eu acho, quem é quem, sabe? As ações, os gestos, as falas. E com as redes sociais isso fica mais evidente, isso fica mais transparente. Mas eu As tenho sentido, pessoas... eu concordo 100%, mas eu tenho sentido umas pessoas querendo lutar contra a realidade que está instaurada aqui. Não é assim uma coisa daqui a um tempo, a gente vai ver no futuro. A gente está vendo agora, as pessoas estão morrendo agora, nesse segundo, enquanto a gente está falando, as pessoas não têm. Uhum. Então é E muito louco. cada vez mais próximo, né, Fábio? Não sei se você Também. teve essa sensação, cara, porque assim, há uma semana eu estava assim, olha, eu estou entristecida com tudo que está acontecendo em Manaus e assistindo, e um dia eu me peguei chorando assistindo o jornal, meu corpo falando. Quando eu me vi, eu estava na posição fetal, sozinha, porque as crianças, eu deixo elas um pouco à parte do jornalismo, porque eu acho um pouco pesado, mas a Manuela tem consciência de que ela não pode sair, porque tem um bichinho chamado, ela chama de corola, e o Arthur sabe, porque tem 8 anos, instrui a irmã a lavar a mãozinha, como tem que lavar, mas assim, o drama, o terror, a tristeza profunda que a gente está vivendo, eu não deixo que eles vivam. Eu tento de alguma maneira, vai brincar e tudo mais. Nesse dia eu estava sozinha. E aí eu percebo que eu estava percebendo, meu Deus, não tem ninguém que eu conheça por aqui. Poxa, o que é isso? É uma benção? O que é? Não, tudo tem o seu tempo, né? As coisas vão acontecendo. E nesta semana já teve algumas mortes de pessoas próximas, de amigos meus, sócios, tios, avós, uma família querida que eu amo inteira que se infectou e eles estão isolados. Provavelmente chegou alguma coisa de delivery, chegou alguma coisa de mercado e eles
com essa, né, exatamente nesse momento. Então, assim, é muito doido, porque paranoia agora não é um problema. Ih, Paranoia tá agora travando. O que será vai aí? nos salvar. Voltou, Eu voltou. travei ou você que travou? Não, foi eu que travei porque minha senhora estava usando o Wi-Fi junto. Ah, eu já avisei o meu senhor e já avisei o meu Arthur. Pelo amor de Deus, minha gente. A gente está aqui no interior, aqui o sinal, eu não sei onde é que exatamente você está, mas assim, o sinal aqui não é muito bom. Então eu pedi, por favor, para a gente poder falar Pois tranquilamente. é. Agora vai funcionar melhor. Mas eu estava dizendo que as pessoas próximas à família que foi infectada e que estava confinada, né? Confinada que foram infectadas. Então, assim, todo cuidado parece pouco, né? Então, ontem eu fiz a minha primeira live da vida, nunca tinha feito. E foi uma live para desopilar, para tirar a tristeza, a angústia, o medo. A gente brincou pra caramba. Mas no meio da live eu fiz questão ainda de falar dessa coisa da higiene, de falar da máscara, porque eu acho que em todo momento, em qualquer situação, se você pode, você já deve falar. Mas é isso mesmo. Eu tenho saído para ir ao mercado e farmácia só. Por acaso hoje eu fui, nos dois, inclusive. Todo mundo de máscara. Todo mundo de máscara. E isso é bastante gratificante, assim. E nas lugares, nas duas farmácias que eu fui, o recado sem máscara você não pode entrar. Boa. E não tinha ninguém lá sem máscara. Então, enfim, as pessoas é isso. A ficha está caindo, mas o cerco está apertando. Eu tenho pessoas mais próximas a mim que já morreram. Não é nem que foram infectados, lógico, mas é que já morreram mesmo. A gente não tem os testes no Brasil, então muita gente está morrendo, a gente não sabe que é corona, porque a gente não está testando as pessoas, é uma loucura, a gente testa muito pouco. Então, não dá para ficar achando que tem que sair, já passou, já passou. A gente não é cientista, a gente não é médico. A gente não Inclusive, sabe os nada, né, cara? médicos, a gente não sabe nada. Em que momento pensa, se o seu filho fica doente, você traz para mim? Você leva para o Fábio dar a opinião dele ou você leva no médico? No médico. Então, o que eu tô dando opinião? Não, Eliana, você pode sair sim. Sai na rua. Eu tô maluco? Então, assim, as pessoas têm que parar um pouco. A gente não elegeu pessoas, a gente não botou gente ali para pensar sobre isso. Não tem gente que estudou, se formou, que está lá. Então, a gente precisa obedecer. Se o ministro da Saúde fala para ficar, a gente tem que ficar. E não é assim que as coisas funcionam. Enfim, as pessoas estão um pouco duvidando disso e não dá mais para duvidar. Eu estou com muito medo do que Tem pode alguém acontecer. que tá querendo te dar um oi aqui. Ai, meu Deixa eu Deus. ver quem que tá aí. Meu Oi! Oi, Deus! tio! Oi, tio! Ei! Você Fala, já oi, assistiu tio! Ó, Frozen? fala, Você já poxa, assistiu fala. Frozen? Oi, poxa. Conhece a Elsa e a Anna? Não, fala, oi, poxa. Oi, poxa. Oh, meu Deus. Tudo bem, poxa? Olha, eu tô muito chapeca, sabe? Tá. Essa chupeta aqui, ó, que fez a mãe sair para comprar, porque acima de 18 meses já não tinha que estar chupando uma chupeta. Então tem que ser um biquinho mais anatômico que não atrapalhe. Ah, meu pai do céu, minha filha, não, hoje não é a live da mamãe. Na live da mamãe, ela maquiou. Aí eu deixei um pozinho aqui para eu tirar O o brilho. brilho antes de entrar, porque o povo de TV, a gente é meio panicado com esse negócio de brilho, né? E eu tô vendo, tô falando com você, eu tô com muito brilho, mas tudo bem. Mas eu já percebi que na internet não tem isso. Você tá dentro do closet, eu tô aqui no quarto, sentado, o marido acabou de chegar. Olha lá, já tá aprontando, meu pai do céu. Enfim, gente, é vida normal, graças a Deus, temos, né? Acho que você sabe que tá sendo muito gostoso de alguma coisa boa, que eu nunca fiquei tanto tempo na minha vida com os meus filhos. Ah, não vai querer sair daqui. Com os Pode meus deixar. filhos, dormindo e acordando como eu tô hoje. Porque Eu acho que assim. isso as pessoas estão assim, né? Oi? As pessoas estão assim 100% do tempo, porque geralmente você deixa na escola, você vai trabalhar, você volta, Exato. né? Exato. Então, assim, tá sendo como mãe, e a experiência de me relacionar com os meus filhos, com o meu marido, eu acho que é sensacional. Para a relação também, eu e a Adriana já passou por poucas e boas
em 5 anos de relacionamento, porque eu fiquei 5 meses no hospital para ter a Manuela, para segurar a gestação. Então lá foi muito difícil já a relação, ele parou de trabalhar para ficar comigo, para me acompanhar. Foram meses de muito medo. Então é a segunda vez que a gente digamos, a gente se aproxima por uma causa de saúde, de preservação e de respeito ao próximo. No caso, naquela ocasião, eu parei a minha vida em função da minha filha. Lógico. Graças a Deus está aí e com saúde, tudo maravilhoso. E ele também. Então, assim, agora é a segunda vez que a gente está vivendo essa união intensa. Ele saiu outro dia para trabalhar, mas já voltou, todo mundo cuidando, né, de si. Eu estou morrendo de saudade dos mais velhos da família. Enfim, mas aqui o que está acontecendo agora é muito gostoso, uma delícia. Você falou que ficou com medo, lógico que ficou com medo, foi uma gravidez de risco e tal, mas quando nasceu, ali caiu a ficha de início, ali deu o alívio de, ai, passou o medo de qualquer coisa podia acontecer, ou você ainda ficou preocupada com a sua recuperação, achando que podia acontecer alguma coisa? Como é que foi esse aliviozão, assim? Não, um dia antes eu fiquei com medo de morrer. Mesmo, o negócio foi pesado, foi muito pesado. Porque eu fiquei, imagina, eu fiquei 5 meses reclusa no hospital. Quando você tem uma gestação que você não... Toda gestação é uma surpresa, é surpreendente. Se você tem alguma complicação, então você não sabe o que vai acontecer no final. Eu tinha risco de morte. A bebê também. Ela nasceu no primeiro dia do 9º mês. Então ela nasceu com 8 meses, digamos assim. E quando ela nasceu, aí veio todas as preocupações com ela. Porque mãe, você vai perceber. E se em algum momento vocês tiverem filhos, vocês vão perceber. Mãe é um troço que assim, não pensa em si. A gente pensa primeiro nos filhos. Né? Então o meu maior medo da morte não era por mim, era pelo meu filho que ficava. Então, eu fiquei muito louca, porque eu já tinha filho. E assim, e também, como é que eu ficaria se nasce a mãe? Foi um drama na minha cabeça. Mas depois eu percebi também que essa é uma preocupação geral das mães, e principalmente aquelas que têm problemas, né? De saúde, risco na gestação. E eu fui muito bem amparada pelas mães nas redes sociais. Hoje o que Ah, que acontece, por legal. exemplo, hoje, por exemplo, que eu estou conversando com você e a gente está batendo esse papo gostoso, etc e tal, e vendo alguns comentários aqui e tudo, lá no hospital, a minha conexão com o mundo eram as redes sociais. A minha conexão com as pessoas que eu não conhecia era através das redes sociais. Muitas mães que tiveram filhos prematuros me mandavam direct, eu via todas as solicitações de fotos das crianças prematurinhas ou de histórias e depois elas já bem e saudáveis. Ah, que ótimo. Então, o que você está vendo aqui hoje, que a Manuela entrou no quarto com meu marido e quis dar um oi aqui, é um milagre, porque foi uma luta, uma batalha, foi muito especial. Por isso que toda vez que eu posto alguma coisa da Manu, dos meus filhos, eu sempre coloco Maria, passa na frente, porque nós somos católicos e eu tenho muita fé em Nossa Senhora Aparecida. Ela me acompanhou o tempo inteiro lá no hospital, estava o tempo inteiro a imagem dela. Ela foi batizada em Aparecida, o padre Fábio de Mello, que abençoou a minha barriga quando eu pude fazer um encontro com a família de um chá de bebê deitada e na cadeira de roda, porque daí quando eu ia ao banheiro, eu ia sempre de cadeira de roda, não podia ficar em pé de jeito nenhum, era um Que risco. loucura. Sim, então foram 5 meses assim. Então hoje, viver o que eu estou vivendo só nos aproxima mais, só nos fortalece mais, a nossa vida, a nossa família. E eu estou profundamente tocada pela família dos outros, né? E quero que isso acabe logo, e quero que tudo se estabeleça e que a gente possa dizer cada vez mais que vai ficar tudo bem, que a gente tem que ter fé e tem que ter consciência. Eu acho que Total. isso é o mais importante. A sua recuperação da primeira gravidez para a segunda, a comparação de recuperação foi idêntica? Não, do Arthur foi maravilhosa. Foi muito, muito, muito boa. Foi uma gestação dos sonhos. O parto com uma musiquinha tocando de fundo.
foi muito especial. O Arthur não teve nenhum problema. A Manu, tive problemas antes. No momento que ela nasceu, Isso. ela já nasceu mamando, Que sem ótimo. nenhum problema respiratório, tava tudo perfeitinho, graças a Deus. E ela foi embora comigo. Então, assim, ela realmente foi uma garota muito forte, porque antes do parto eu fiz uma cirurgia. Tanto é que outro dia eu briguei, não briguei, né? Porque eu não sou de brigar, todo mundo me conhece, mas assim, eu dei uma alfinetadinha em alguém que me alfinetou sem saber qual era a situação, porque eu fiz uma foto de biquíni na ocasião, faz tempo, logo depois que a Manuela nasceu, e aí eu tenho marcas no meu abdômen, que antes eu não tinha, e alguém escreveu: nossa, que coragem! Aquelas pessoas que entram no nosso perfil só para levantar a nossa autoestima. E era mulher. Que pena. Uma sororidade maravilhosa da colega. Aí a colega escreve: nossa, que abdômen! Gente, tá na cara com essas cicatrizes, tem um monte de lipo. Aí aquilo me doeu tão profundamente. Se fosse falar que tá gorda, que tá magra, que tá... dane-se. Mas assim, aquilo, mexer naquela cicatriz que tem uma história. Nossa, aquilo subiu meu sangue. Eu pensei. Aí eu falei: quer saber? Não dá. Mexeu com a cicatriz mais valiosa da minha vida, que foi a que trouxe a minha filha para o mundo, que foi a circlagem que eu fiz para segurar a Manuela. E eu fiz quando ela tinha 11 semanas. Então eu já Meu tive um Deus. problema. Eu já tive um problema, né, logo no início. Aí eu escrevi para fulano, eu falei que, meu amor, só quero que você saiba que isso não é lipo, se fosse nenhum problema, mas essas cicatrizes têm uma história linda que se chama Manuela, e é por isso que eu exibo essas cicatrizes com o maior orgulho, porque elas têm um significado maravilhoso para mim. A pessoa baixou a bola, pediu desculpas, puxa, assim, aqueles mal informados que entram, que querem se destacar, que querem cutucar, que querem... coisas da vida, né? Que não acontece só nas redes sociais, acontece É na lógico. vida. Mas foi muito especial, assim. Eu recebi muitas orações do Brasil inteiro, do Brasil inteiro. Eu ficava muito sozinha no hospital, porque, claro, que por mais que o Adri estivesse ali comigo o tempo inteiro, ele tinha que sair para dar uma respirada, para visitar a família dele. E aí, às vezes, eu me via lá sozinha olhando para aparelho, sabe? Porque hospital geralmente não é um lugar bacana de ficar e não tem vista para nada, não tem. O sol entrava, eu sei exatamente, 8 minutos, batia um pedacinho do sol quando tinha na minha cama, 8 minutos. Então eu sei porque era mais ou menos umas 2h15, batia aquele sol, eu olhava aquele facho de luz entrando e tudo. Era a única conexão com a natureza que eu tinha dentro daquele hospital no momento em que eu estava hospitalizada, esperando a Manu chegar. Que Então, loucura. então o que você viu aqui é uma luz mesmo, muito É, especial. é. Mas você falou das redes sociais, dessa moça que foi lá falar com você na rede social. Então é uma coisa que te mexe, né? Rede social, comentários, haters. Isso deve ser alguma coisa que te incomoda, que para você ir lá Fábio, responder. assim, dizer que não incomoda quando alguém fala de você para te machucar, para te entristecer, eu acho que é humano que a gente se incomode. Agora, que eu responda, praticamente zero. Sei. Porque eu acho que o que essa pessoa necessita, primeiro é de amor, né? Porque eu acredito muito naquele pensamento positivo, sabe? Eu acredito muito no que você manda para o universo devolve para você. Isso é assim que eu vivo a minha vida, pensando de maneira positiva. Então eu gosto de emanar coisas boas quando eu não tenho coisa boa para falar. Não que eu seja uma monja, não é nada disso. Eu seja uma pessoa que não pense mal, que não faça uma fofoquinha, não é isso. Mas assim, em linhas gerais, muitas vezes da minha vida, eu procuro emanar coisas boas para as pessoas. Se uma pessoa fica o tempo inteiro mandando essa energia, obviamente a vida dela não deve ser muito boa. Então ela precisa de amor. Então eu não respondo, porque na medida que eu não tenho nada para dar positivo, eu prefiro não responder.
Então, para que eu vou alimentar esse círculo de nervos à flor da pele, né? Ainda mais nos dias de hoje, a gente está vivendo um momento que todo mundo está à flor da pele. Eu estou aqui falando com você, hoje é um dia bom, ontem foi um dia ótimo, o programa foi ao ar, e maravilhosa audiência, eu fiz a minha primeira live da vida, mas tem dias também que eu estou triste, tem dias que não é fácil. Essa madrugada, a Manuela não dormiu, ela estava sem o raio da chupeta, que me fez ir até a farmácia para comprar a tal da chupeta, porque ela perdeu a chupeta, e eu, pelo amor de Deus, para mim não. Então, assim, aos poucos eu também tenho que tirar a tal da chupeta, porque tal dentinho. Então, assim, eu tenho coisinhas do dia a dia de uma mãe e os medos da minha mãe lá sozinha, com a minha irmã, se ela tá bem, se a cabecinha dela tá. Porque manter a mente bem, foi no início de tudo que eu falei, é dificílimo, né? A gente manter nessa situação. Agora, a minha situação, a sua, nossa, aqui é uma situação privilegiada, né? Então, quando a gente pode estender a mão, porque a gente está falando de coisas pequenas, perto de quem está passando fome, perto de quem está morrendo. Então, nossa função aqui é alertar, estender a mão, ser veículo de informação, colaborar com a sociedade, colaborar com as pessoas que precisam, né? Então, eu estou super engajada agora com a CUFA, com as mães da favela. Essa semana eu vou fazer uma live com as mães da favela, com o Celso Ataíde. Então, assim, além disso, as mães com AME também, que são mães muito queridas e especiais, que eu ajudo já há uns 2, 3 anos. Então, assim, tem umas quentinhas de uma amigona minha. Ô, gente, entra no meu Instagram, dá uma olhadinha nas quentinhas da Morena Leite, que ela está distribuindo pelo Opa! Brasil afora, as quentinhas para as pessoas que estão morrendo de fome. É para isso que a gente está aqui, sabe? A gente precisa Total. ser veículo de coisas boas, de amor. Maravilhoso. Ah, Eliana, eu quero te agradecer muito de ter batido Eu que papo quero! aqui. É o máximo poder conversar com você. A gente já conversou lá quando eu estava na Record, agora conversando aqui. Eu preciso aparecer no teu programa, eu preciso ir lá quando tudo voltar. Me leva Vamos! lá. Nossa, com o maior prazer, Fábio. Eu sou sua admiradora, amo tudo que você faz. Achei corajosa a sua ação de ter querido parar mesmo a sua vida na TV aberta e seguir a sua vida autônoma e independente, né? E fazer aquilo que você acreditava de fato. Acho isso bacana, lindo, louvável. Então, por isso que eu te admiro, além, entre outras coisas, que você é um cara corajoso e vai atrás daquilo que você acredita. E às vezes a Pô, vida endurece a gente, enfraquece e não nos possibilita de fazer certas coisas. E acho que verdade. você falou, não, eu vou e vou ser feliz. E tá aí, no closet da sua esposa, com ela deitadona, te vendo. E a gente aqui É batendo isso. papo. Agora, quando voltamos também, vai voltar o Que História é Essa, Porchat, que é meu programa lá no GNT. Eu quero que você vá lá contar umas histórias também pra gente. Rapaz, eu tenho algumas. É essas é que eu quero. Essa que você pensou com dúvida é que eu quero. Vamos tirar a foto, que eu tiro sempre foto, que é metade do meu Opa, rosto e peraí, metade do então. rosto da pessoa. Bota metade do seu rosto aqui, ó. Não, Eliana, encaixa Ah, meio a meio, ó. aqui! Assim, ó. Peraí, fica paradinha que eu vou até você. Baixa um pouquinho mais só. Assim tá ótimo. Ficou ótimo, adorei. Obrigado, Oh, Eliana. Um oh, gente, beijão, tá? obrigada, Fica bem. viu? Manda um beijo pro Parabéns pela Carlos história. Saldanha, que eu sou fã dele. Adoro Ah, pode Bobô, adoro deixar. Rio. Adoro. Beijo, Ele é gente. sensacional. Um beijo, obrigado mais uma vez. Tchau. Eliana, minha gente. Incrível poder bater papos assim, né? Legal ver a história da gravidez dela, né? Difícil mesmo. Agora a gente vai falar com Carlos Saldanha. Carlos Saldanha é o diretor de animações como Rio 1 e 2. Era do Gelo, a Era do Gelo 2, 3, acho que o 4 também. Toro Ferdinando, muita coisa legal que ele dirigiu e criou e inventou na cabecinha maluca dele. E a gente vai conversar com ele agora. Vamos ver se ele já está por aqui, porque eu não achei ele aqui. Carlos, se você estiver já por aqui, Carlos já está. Olha o César Mourão aqui, comediante português maravilhoso. Podíamos falar, hein, César? Vou chamar o Carlos Saldanha para dentro do jogo. E aí, Oi, tudo jóia? como vai? Tudo bem? Tudo tranquilo, tô aqui, Tá, aqui é quarentenado. onde? Aonde é que você está confinado aí? Na sua casa Eu, não? eu moro em Hoboken, Hoboken, New Jersey. Fica logo pertinho de Manhattan. Fica logo
Então, pertinho de Nova York, New Jersey, ali pertinho de É, Nova York. Ou seja, você tá no olho do furacão, né, cara? estamos aqui, né? Todos aqui no olho do E aí, furacão. tá com medo real aí? O pessoal tá sentindo? Porque tem muita gente morrendo em Nova York. É lockdown real, né? Não, estamos já faz um tempo, né? Eu acho que quase o mesmo tempo do Brasil. Acho que a gente começou mais ou menos na mesma época, mas aqui a coisa foi escalando, foi ficando cada vez pior. Mas agora a gente está numa fase que está começando a melhorar. Está começando, tem Que uns bom. papos aí de começar a flexibilizar a abertura de restaurante, de coisas básicas. Mas é difícil prever, né? É uma coisa tão incerta, a gente não conhece direito o que que é. Então fica bem complicado. Mas a gente fica em casa, a gente está tentando ficar quietinho aqui, tentar trabalhar, estudar, fazer tudo de casa. Boa, que bom, que bom. Me conta uma coisa, trabalhar de casa significa que você já está com uma animação pronta para sair? Já está na manga, não? Não tá na manga, não. Na verdade é o seguinte, a vantagem da animação é que você pode fazer muita coisa Ih, no escritório, travou? botando os computadores em casa, a gente pode Ah, montar certo. uma equipe e ficar cada um no seu canto fazendo o trabalho, né? Mas assim, a gente preparou, o estúdio preparou bastante para isso, né? Na hora que teve a evolução do vírus, né? A equipe montou um esquema de você fazer online, de poder trabalhar de casa. Mas no meu caso, nessa fase que eu estou agora, eu estou na fase de desenvolvimento de história. Então, assim, a gente está trabalhando com roteiristas, a gente fica bate-papo com a equipe, mas tudo por Zoom mesmo, né? Tudo fazendo mais reuniões assim criativas, né? É como vocês também, né? Vocês também devem estar criando tudo em casa, né? Assim. Então, muita coisa querendo em casa. Eu passei 2 meses antes de fechar, a gente deu super sorte, eu e minha mulher, a gente ficou janeiro e fevereiro em Los Angeles, estudando inglês, estudando roteiro e tal, e a gente foi para São Francisco, e aí eu fui conseguir visitar a Pixar. O Ah, pessoal me legal. recebeu lá por conta do Frozen, que eu dublei e tal. Eu fui lá visitar, eles me receberam tão bem assim, e fizeram um tour com a gente. E foi muito legal conhecer um pouquinho, porque apesar de ser um filme, animação, roteiro, é muito diferente escrever um longa-metragem de escrever uma animação. E a animação tem uma coisa que ele estava me explicando, eu queria que você entrasse nesse assunto, que eu falei assim, mas vocês contratam roteiristas para trabalhar aqui nas animações? Ele falou, Fábio, a gente até contrata, mas a animação leva 3 anos para sair do papel, para ficar pronta e tal. E nenhum roteirista consegue ficar 3 anos escrevendo um mesmo filme. Então, quando dá um ano, eles não aguentam mais, vão embora fazer outra coisa. Como é trabalhar num projeto tanto tempo, Carlos? A gente fala assim, é você correr uma maratona, mas na velocidade de 100 metros. A gente está assim, é um período muito longo e você tem que estar sempre criando sem parar, entendeu? Então é muito, não é que seja estressante, mas é muito intenso. O processo criativo é sempre muito intenso. Tem muita mudança, tem muita alteração e tem muita criação em cima daquilo. É porque em filmagem tradicional, né, como você filma com a câmera, você prepara tudo, tem roteiro e tal, e você vai com a câmera, você filma e aquilo que você filma é que você tem. Na animação a gente tem um pouco mais de flexibilidade que a gente vai criando as coisas, a gente vai desenvolvendo o roteiro, ao mesmo tempo a gente vai definindo os personagens, vai criando os mundos, vai desenvolvendo as histórias. Então, assim, é um processo muito de evolução mesmo, e a gente vai se envolvendo, é muito gostoso de fazer, mas demora. Demora muito tempo. Demora. E essa parada do escritor é muito interessante, porque a gente geralmente tem um escritor por um ano e tal, mas chega a um ponto que o próprio escritor já está saturado, assim, é tão intenso, então a gente tem vários escritores trabalhando no mesmo projeto, né? E tem uma coisa interessante de animação. Um dos meus professores falou lá também. Ele falou assim: você quer. Até eu vi o David Mamet falando disso. Se você quer estudar direção e roteiro, assista animações e desenhos. A gente, por quê? Porque você leva o tempo que você bem entender, você refilma quantas vezes você quiser. Se o ator não está bem naquele dia, significa que seu desenho pode mexer. A câmera, você coloca a câmera em qualquer lugar, porque não é real. Então você pode colocar a câmera dentro de uma garrafa de água e depois ela em cima da cabeça do elefante, É, dentro da tromba do pombo. Então que você tem supostamente a coisa mais perfeita para a direção, que é você coloca a câmera onde você bem entender. Quando você cria, você já cria pensando em todos esses movimentos ou é muito compartimentado mesmo? Vou primeiro pensar a história, depois eu penso no roteiro, aí depois penso em que personagens são esses.
Aí a gente faz mais ou menos assim, a gente começa tudo com história. Assim, a história é o que define tudo, personagem e história. A gente começa assim, a história, vamos começar a definir quais são os personagens principais, qual é a história que a gente quer contar, e aí a gente começa a desenvolver dali, porque isso que é o legal também, como todo filme de animação, qualquer coisa que é, até mesmo um filme normal, né? O que a gente pensa assim, os personagens marcantes, as coisas que você se lembra, né? Você conseguir criar isso é essencial, isso, porque é o que faz com que as suas ideias, né, fiquem expostas de uma forma memorável, de uma forma que tem uma mensagem, de uma forma que você consiga lembrar, né? A gente fica pensando assim, os filmes que a gente cria, né? Tem o Cid, da Era do Gelo, é um personagem que depois que como foi criado, foi o tipo da coisa assim que as pessoas lembram, as pessoas falam que nem o Cid, começam a imitar e começam a falar as falas. Então, assim, é muito importante ter essa parte da definição do personagem. Então, vai tudo, é meio, você começa com esses elementos, mas você vai montando aos poucos a história, né? Então, assim, é mais compartimentalizado. Você começa com essa parte de criação, depois você faz ou a gente monta o filme inteiro em storyboard, ou seja, a gente faz os desenhos das cenas do roteiro, todo em storyboard, monta o filme inteiro. Então, a gente consegue ver o filme antes de fazer também, antes de executar. Isso ajuda muito também, porque você tem condições de ter uma noção de ver uma coisa em formato que não é o formato final, mas você consegue ver e fazer as alterações que precisa fazer. Então, assim, é por isso que os filmes de animações, eles às vezes são até mais sofisticados, mais complexos a nível de história do que um filme tradicional, porque a gente tem tempo de realmente trabalhar em cima, né? Qual a sua animação preferida do mundo todo? Pode ser, você pode dar duas respostas, vou te permitir. Ai, que Você pergunta. pode dizer qual foi a animação, de repente, primeira, ou o que te fez ir para a animação, qual é isso inicial, essa fagulha inicial, e hoje, assistindo todos esses montes de animação incríveis que tem, quais são? Não precisa escolher uma, eu te perdoo. Você pode escolher Tá bom. algumas para dizer quais a de hoje, assim, olhando de hoje para trás, quais que você acha incrível. Então vamos lá, vamos começar por fases, assim, né? Uhum. Crescendo, criança, Tom and Jerry. Tom and Jerry, Ah, eu até hoje, se tá passando na televisão, acho que eu dou uma olhada. E recentemente o animador, o criador, né, faleceu, mas é um clássico para mim, que é assim, não tem diálogo, é animação direto e você se diverte assim, aquela coisa, a história não é uma história simples, é um gato e rato, é perfeito. Então você fica naquela intensidade da animação e tem uma coisa que hoje em dia é difícil ver nos desenhos, né? É que tem uma coisa da comédia física, aquela coisa de você dar paulada num e bater no outro, que hoje em dia a gente é tão politicamente correto fazendo que a gente evita de ter essa violência do cartoon, né? Essa coisa que... E o Tom e Jerry tem essa coisa bem pura desse elemento. Então, para mim, o Tom e Jerry foi, assim, de criança, de televisão, foi a animação que mais me marcou. E tem de filme, eu tenho aqueles clássicos, eu sou bem mais velho, então assim, eu cresci com aqueles disquinhos da Disney, que você ouve a história, contando aquela história, um disquinho colorido e tal, na vitrola e tal. E tinha os filmes, né? Então tinha Pinóquio, Dumbo, Bambi, são clássicos, assim, filmes com histórias dramáticas, com Perde a Mãe, aquela coisa toda. Então, assim, foram bem marcantes também crescendo. A gente não tinha tantas opções naquela época, né, de mas animação. quando você assistia, você já se ligava em animação ou você assistia como uma... Porque eu assisti um monte também, adorava assistir Dumbo, assistir Bambi, Uhum, claro. mas não me pegava na animação. Eu gostava da comédia, obviamente, gostava dos personagens, gostava da história e tal. Você se pegava? Não, eu não tinha essa. Cara, morando no Brasil assim, a animação para mim era uma coisa tão estrangeira, uma coisa tão de Lógico. fora que assim, eu não tinha nem essa ambição, assim, mas eu adorava desenhar. Então eu desenhava muito. Então, assim, eu aprendi a desenhar o Dumbo, aprendi a desenhar os personagens do Mickey. Assim, eu adorava desenhar. Então, assim, eu sempre desenhei muito, mas assim, pra gente o desenho era mais como se fosse um hobby, uma coisa assim que eu fazia. Eu ia estudar e depois, quando eu quisesse brincar, eu ia desenhar. Então era uma brincadeira, não era uma coisa de profissão, uma coisa, eu quero, quando crescer, quero ser, porque eu nem sabia que existia nessa época, não era completamente fora do meu alcance, né? Mas a gente vai desenvolvendo e quando eu já estava mais velho, já estava para fazer faculdade e tal, eu comecei a ver, eu queria fazer computação normal, né? Eu trabalhar com computador, que eu adorava tecnologia também. E eu vi uma fita de demo, né? Um demo reel
de animação da SIGGRAPH. Da SIGGRAPH, que é uma feira de computação gráfica que começou nos anos 80 e foi uma feira que era de tecnologia de computação gráfica, mas começou a ficar criativa, começou a ter curtas e coisas, e trabalhos assim, e a Pixar lançava todo ano um curta. E ele lançou aquele da lâmpada, o Luxor Júnior, que é um clássico deles, foi logo dos primeiros do John Lasseter, eu acho que foi o terceiro que ele fez e tal. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, você consegue com computador fazer uma animação, contar uma história rapidinho, fazer com computação gráfica, incrível, eu quero fazer isso. Aí foi aí que eu corri atrás, comecei a correr atrás, eu quero fazer aquilo. Aí comecei a mexer meus pauzinhos para tentar juntar grana, vir para os Estados Unidos, estudar, fazer porque curso. só tinha a solução de ir para os Estados Unidos, né? Na época, praticamente, eu não tinha muita opção, não. Eu até tentei algumas coisas no Brasil, não consegui. Aí vim para cá, vim para fazer um curso temporário, mas aí o professor do curso me convidou para continuar trabalhando, para fazer mestrado, e as coisas foram acontecendo. Fui com um plano de ficar 6 meses, 1 ano, tô aqui há 30, né? Então... E agora, para não escapar da pergunta, e olhando hoje, qual animação é boa hoje? Que você Pô, olha, gosta? tem muita animação boa. É aquele negócio, tá cada vez assim, fica cada vez melhor, assim, acho que tem muita coisa boa, né? Assim, mas eu ainda tenho assim, um carinho por umas, assim, ainda tenho um carinho muito grande pelo Toy Story 1, que foi a primeira que eu vi de 3D, entendeu? Que eu curti muito. Ratatouille também é uma das minhas favoritas, pela temática também do rato, eu adoro cozinhar, então assim, essa temática me pegou bastante, achei bem legal. Cara, esses são os que me pegaram, assim. Aí, Sabe, ultimamente, eu tenho... Oi, fala. não, eu que te interrompi, desculpe. É porque eu lembro de um. É porque a gente está falando de animação e pode ter uma confusão na minha cabeça, que sou leigo. Mas, por exemplo, o desenho animado, A Viagem de Chihiro, para mim foi uma coisa muito Sim. louca. Eu achei aquele negócio muito. Aí pela Viagem de Chihiro, eu fui conhecer as obras, todas Do Miyazaki. Exatamente. E é muito interessante. Eu adoro coisa maluca e aquele desenho ali era muito interessante. Não, o Miyazaki é uma inspiração. Então, assim, tem várias coisas. Tem aquela coisa que você vê os filmes que lançam, que é os blockbusters que saem, que eu sempre fui muito fã do trabalho da Pixar, eu conheço várias pessoas lá, tem animadores que trabalham comigo que foram para lá. É uma comunidade muito unida nesse sentido. Rodízio assim. bom, né? Todo mundo se conhece, é uma comunidade que todo mundo se ajuda também muito, assim. E teve muitas... Então, assim, é o que está na cabeça, a Disney, a Pixar, é o que fica na cabeça. Então, mas tem essas outras animações que a gente não é muito mainstream, né? Não é uma coisa muito assim que você vê nos cinemas, mas que te influenciam, né? Eu não sei os nomes em português dos filmes, mas acho que tem a Viagem de Chihiro, né? Tem um castelo mágico, não tem? Tem um castelo... ai, meu Deus, esqueci agora o nome dele em inglês também. Mas a maioria dos filmes do Miyazaki, eles carregam essa coisa que é uma cultura diferente, mas eles conseguem transmitir uma emoção, uma estranheza quando você assiste que te toca, sabe? Então é uma coisa meio dark, assim, uma coisa meio emocional, mas de uma forma assim, mais pesada, mas ao mesmo tempo tem uma leveza, tem uma criatividade, tem uma fantasia que te leva para vários mundos, né? Então ele assim é um mestre mesmo, né? Impressionante. Fala. Só completar. E a gente não pode esquecer também de Brasil também nesse ponto. Porque, por exemplo, O Menino e o Mundo foi um filme que me tocou muito. Sim. Quando eu vi esse filme, assim, eu vi com meus filhos, e como eles começaram a ver, eu falei, poxa, pai, não tem diálogo. Eu falei assim, mas pô, fica que você vai ver. No final tava todo mundo chorando, entendeu? Assim, o filme é muito lindo. A história te pega e tal. Então, assim, eu acho que é muito legal você poder você ver isso também acontecendo, entendeu? São filmes, estilos completamente diferentes, mas que te influenciam de uma forma que você não espera, né? Dessas animações, pensando em roteiro, que também é o que me interessa muito, o Divertidamente é um negócio, para mim, incrível. É um primor, assim, né? Porque é uma ideia bem feita, bem construída, bem desenhada. E aí, quando você... E aí, para entrar num outro assunto, que aí quando você tem essa ideia, você de cara já pensando até nos Estados Unidos, você já sabe dos seus personagens quem vai ser a voz, quem serão as vozes desses personagens, ou isso é uma coisa para muito depois? Que o momento que entra o dublador aí? Não, aqui é cedo. Na verdade, é mais cedo do que... Porque tem duas coisas. No Brasil ou nos outros países, quando o filme vai para fora daqui,
a gente tem os dubladores. São pessoas que já pegam o filme e vão tentar fazer a voz, Sim. mas já tem uma animação para você dublar, né? Então você tem que ter o timing daquele momento, você tem que ter uma tradução da piada e tal. Aqui, na verdade, você grava o roteiro primeiro. Então você grava com os atores. Então você trabalha com os atores como se fosse um workshop. Você senta com os atores, você trabalha a atuação. É muito legal o processo. Então, e você trabalha por 2 anos. São mais ou menos uns 2 anos para você fazer um filme com um ator. Assim, não é que a gente trabalha com ele todo dia. São 2 anos, mas a gente faz mais ou menos de 8 a 10 sessões com esse ator que a gente passa um dia junto. Mas a gente trabalha, a gente improvisa, a gente cria em cima, porque, na verdade, a gente primeiro faz isso e depois que a gente anima. Então, quando você anima, você já tem a inspiração da voz do ator para se inspirar para criar o personagem. Por isso que fica tão coladinho, né? Por isso que fica tão conectado. Que interessante isso. Então, quando o ator tá... Tudo que a gente vê da voz foi tudo feito antes, o áudio todo, mesmo usando... Ai, meu Deus! Ai, socorro. Tudo isso ele faz do jeito da cabeça dele. Olha, então você dá liberdade pro ator. É por isso que eu falo, é um processo criativo que é vivo. Entendeu? Porque você escreve o roteiro, você faz o storyboard, você monta lá e tal. Aí você grava com o ator, daí na hora que o cara lê, o cara tem uma pegada, tem uma piada nova, ele fala umas coisas assim interessantes. Aí, de repente, você fala, cara, isso é muito melhor do que estava no roteiro, vamos manter isso ali. Daí você muda o roteiro e você faz essas improvisações dentro do roteiro, entendeu? Você volta com essa informação e você recria o roteiro baseado no ator. Então, assim, é muito legal assim, o processo. É um bate e volta bem saudável. Por isso que os filmes também ficam bons, porque você consegue ter esse bate e volta, né? Totalmente. E aí, quando o ator vai fazer a voz, ele tem a liberdade de poder improvisar e sugerir alguma coisinha, imagino eu, mas o quanto do ator tem no personagem. Eu digo isso antes até, porque, por exemplo, tudo bem, você criou lá o Blue. E aí, isso quando foi criado, na sua cabeça, já pensou, puta, já sei quem é? Ou primeiro você vê a personagem e depois você vai atrás? Não, você quando começa a criar o personagem, você cria um modelo para você, entendeu? Talvez não seja um personagem um ator que vá ser a voz, né? Que às vezes até acaba sendo. Mas você tem um personagem na cabeça, um ator na cabeça, porque você precisa ter uma visualização. Então, quando você faz um personagem, você mais ou menos pensa em alguma pessoa. Pode ser um ator antigo, pode ser um ator novo, mas você pensa numa inspiração. E você começa com esse trabalho. Então, você escreve com essa pessoa na cabeça, você vai fazendo as falas e tudo. Daí, quando o processo vai evoluindo, você chega lá e você fala assim, não, quem tá agora para esse personagem eu pensei nessa pessoa, está disponível, não está disponível. Ou se essa pessoa não possa, você tem que ver uma pessoa que tenha a personalidade do que você está buscando, né? O que possa. Então a gente faz um casting, tem todo um processo ali. Mas geralmente isso é feito relativamente cedo. Você tem que ter um roteiro completo, você tem que estar prestes a entrar em produção. Então, assim, eu acho que uns 2 anos antes de o filme ser lançado, você já está com o casting todo pronto e já está começando a gravar, porque você precisa correr atrás, né? Por exemplo, no caso do Rio, o Blue, na época que eu estava pensando, eu pensava muito num personagem que estava muito na moda, na época que era o Mike Cera, que era um ator que fazia uns filmes bem comédia, engraçada. Ela é bem tipo... ele é loser, né? Ele tem um jeito assim que eu achava que era bem blue, assim, que eu achava muito interessante. Mas aí eu assisti o Zombieland e tem o Jesse Eisenberg que estava nesse filme e ele não era muito conhecido na época, ele não tinha feito. E eu falei assim, cara, esse cara tem uma voz incrível, cara super engraçado. Eu falei, tem que ser esse cara. Então, quando isso antes do Facebook, antes da rede social. Antes, ele estava filmando o Facebook quando estava fazendo o Rio, então eu não era nem muito conhecido. E quando a gente gravou a primeira sessão, ele veio para gravar, na hora que ele abriu a boca, falou a primeira fala, cara, a imagem do Blue veio na minha cabeça, foi assim, o match perfeito, assim, o cara... Que ótimo! É impressionante, quando acontece isso, é perfeito, você sabe que esse cara vai funcionar e vai dar certo. Uns personagens, às vezes, você tem que trabalhar um pouco, né? Você tem que
que crescer com ele, descobrir juntos e tal, mas assim, tem uns que batem ali e é na hora, assim, é muito incrível. E há uma leitura de... Agora, a curiosidade de ator mesmo, porque quando a gente vai dublar aqui no Brasil, eu só dublei aqui no Brasil, né? Eu fui lá dublar o Olaf, você não assiste o filme, você não tem os outros atores, você não ouve nem as vozes dos outros personagens. O filme vem em preto e branco e com cartela passando na frente, assim. Isso foi minha experiência com o Olaf e até com Angry Birds também, no Chuck. Então, não é uma coisa da Disney, é uma coisa de estúdios diferentes. Então, você não sabe muito. Eu tô dublando só o meu personagem, só a minha fala. Aí, você tem uma leitura de mesa com os atores que fazem todos os personagens para passar o filme como é num filme normal, quer dizer uma palavra esquisita que é normal. Não, a gente faz muitos, a gente faz Com muitas todos os atores. leituras com os atores. Agora, é difícil fazer com todos. Em animação tem uma coisa, a gente não grava todo mundo ao mesmo tempo, porque cada um tem um cronograma diferente do outro, cada um está filmando num lugar, porque a gente também não atrapalha. O bom do ator que faz animação é que ele não precisa estar, a gente não precisa ter aquele contrato, você ficar 3 meses direto filmando, você vai lá para a locação em tal lugar para filmar. Não, o nosso é no estúdio, a gente vai na casa do cara, a gente vai no estúdio mais perto da casa dele, a gente se acomoda onde for, a gente vai e grava, entendeu? E é dentro das possibilidades do ator. Então a gente faz, como a gente tem 2 anos para trabalhar, entendeu? A gente consegue ter essa coisa de dar uma condição de trabalho para o ator que a gente meio que vive em função dele. A gente vai onde ele estiver, não dá trabalho nenhum. 4 horinhas, a gente grava tudo que tem que gravar e vamos. E é bem mais tranquilo nesse sentido. Mas assim, essa leitura de... E o que eu faço, geralmente, eu chego um pouco antes, a gente passa, se eu vou gravar um dia, eu passo 1 horinha antes com ele, a gente lê o roteiro juntos, a gente faz um bate-volta, ele já vem com umas dúvidas, a gente já conversa sobre isso. Mas ter todos os atores juntos é mais difícil. Assim, se acontecer, acontece uma vez e é bem difícil. E nem todos, às vezes são grupos, né? E falando, logicamente, sempre que a gente faz alguma coisa, a gente quer que as pessoas assistam, então, lógico que a gente quer o sucesso de público e tal. Mas você está no lugar onde a premiação não é qualquer coisa, é Oscar. A gente está falando de um nível muito grande. A animação tua já teve presente em muita premiação. Assim, o quanto é importante além do óbvio que é muito importante concorrer a prêmios, porque é legal, enfim, é o Oscar, mas o quão você leva isso a ferro e fogo, assim, concorrer ao Oscar é um negócio grande, é um negócio de caralho, concorrer a um prêmio legal é um negócio que te mexe, que não mexe, como é que isso mexe com você? Sempre te influencia, porque é um reconhecimento, não importa, é um reconhecimento. Então, assim, você não faz o trabalho, a ordem é o seguinte, você não faz o trabalho pensando nesse reconhecimento. Você faz um trabalho para ser o melhor trabalho que você possa fazer, porque você tem paixão por aquilo que você faz, você acredita na história que você está contando, você acredita no processo. Então nesse ponto, você realmente faz o que está no teu coração e você mete bronca. Agora, o resultado, você não tem controle. Uma vez que você termina um filme, você bota para lançar, você não sabe se vai bem, se vai mal, se a crítica vai gostar, não vai gostar, se o público... Então, isso é outra etapa. Então, assim, a gente procura trabalhar em cima dessa ansiedade, de não deixar isso tomar conta do processo. Você faz o que você tem que fazer e depois você larga e aí as coisas acontecem. Aí, se acontece para o bem, assim, se você consegue ter bom sucesso de público, as pessoas gostam de crítica ou de prêmios, aí você aproveita, aí você tenta curtir o máximo possível. Mas não eu acho assim, isso é mais como uma cereja do bolo, não é tanto o objetivo final, né? Acho que é o que vale. E quando dá certo é ótimo, a gente curte. Porque ao mesmo tempo que a gente tem muita animação, lógico que não tem nem comparação com filmes que não são de animação, porque você tem um menor número. Então, agora, por exemplo, você, quando lança uma animação, o mundo inteiro está voltando os olhos. Então, tem uma pressão para cima de você, que talvez no seu primeiro filme, legal, olha que novidade boa. E estourou o sucesso, o Rio é maravilhoso. E agora? E essa pressão de teu próximo filme ter que concorrer ao Oscar? Hein? Como é que é essa pressão do estúdio na sua cabeça, na sua luta pela perfeição do roteiro, do desenho? Como é que isso mexe com você? Assim que a gente faz um filme novo, o pessoal fala, você já fez vários filmes, então assim, é fácil, né? Deve ser... Cara, cada filme é um filme, a gente sofre da mesma forma, até, como você falou, até mais, porque a gente já carrega o peso do passado ali, né? Da experiência, de tudo, né? Então, assim, você carrega esse peso
e você faz, mas isso também te motiva, entendeu? Ah, eu fiz ali, mas eu vou fazer diferente, vou fazer melhor, vou buscar a excelência. Você está sempre buscando melhorar, você não senta nos seus louros, assim, você realmente você tenta continuar a fazer o melhor possível, correr atrás, né? Não tem como. Então, assim, isso é que, então, para mim, cada filme é um filme. Quase que você bota aquela barreirinha assim, esquece o que já fiz, vamos fazer um novo, um daqui para frente, né? Mas a gente trabalha em cima disso. Mas não tem jeito, a gente carrega sempre uma bagagem, é sempre uma pressão a mais. Mas se tem pressão porque foi sucesso, então é uma boa pressão, né? Então, assim, você fica naquela, vamos melhorar. Agora, claro, se não der certo, não deu certo, não tem controle. A gente tentou o máximo possível, não deixamos de tentar. Aquele negócio, a gente vai trabalhar duro, vai fazer o trabalho. Agora, se vai fazer sucesso, a gente vê o que vai dar, né? Aí não tá na nossa mão, tá no público. Carlos, eu quero te agradecer muito a presença aqui, você Foi ter ótimo. batido esse papo. Eu fiquei muito curioso, porque eu ainda tinha um monte de coisa para perguntar na cabeça. Da próxima vez que a gente se encontrar, aí vai ser pessoalmente, aí eu tiro a gente troca uma ideia, Brigadinho. Vamos tirar uma foto que eu sempre tiro com o Vamos. meu convidado, que é metade do meu peraí. Tem uns convidados aqui, meu, aqui, ó. Peraí, botar a galera aqui. Bota, cadê? Peraí. Tá viradinho. Bonitinho, eu adorei essa foto. Maravilhoso. Peraí, então vamos fazer o seguinte, eu tiro a foto, Carlos, sempre com metade da minha cara e metade com a cara do convidado. Peraí, deixa eu tirar uma com você e uma com o personagem. Isso. Bota aí, bota aqui, ó. Sobe um pouquinho mais ele, sobe um pouquinho mais. Aí. Peraí, ó. Faz o cara de mal. Gostei, ficou bom. Agora deixa eu tirar uma com você. Bota aqui metade do seu rosto. Como é que eu vou fazer isso? Peraí. Traz perto. Não, parte de baixo. Fica assim, tá bom? Assim tá bom. Levanta só um pouquinho mais, baixa só um pouquinho mais para aparecer seu nariz. Isso aí é bom. Pronto, maravilhoso. Carlos Saldanha, muito obrigado. Parabéns aí pelo seu trabalho. Eu já estou ansioso pelo seu próximo filme. Conte comigo para o que precisar, tá bom? Com certeza, Fábio. Você está sempre na minha cabeça. Eu sempre penso em você, ó. Olha lá, hein? Eu já mandei. Campeão da comédia. Vamos embora, vamos fazer um projeto junto. Um beijo pra você, até mais. Falou, Fábio. Beijão. Tchau. Valeu, tchau. Carlos Saldanha, maravilhoso. Muito bom, né? Um brasileiro brilhando lá fora, fazendo coisa tão boa e sendo a nossa cara lá fora. Afinal de contas, a gente precisa de mais caras boas lá para fora, porque a nossa imagem lá fora está cada vez mais para baixo. Então, a gente precisa de mais Carlos Saldanhas na nossa vida. Obrigado, Carlos. Obrigado, Eliana, também, que participou aqui, ainda acompanhou com a gente. Tô de segunda a sexta, 7 da noite, tem live aqui. Amanhã é Marina Silva, nossa live política. Na quarta-feira, quem é quarta? Na quinta, Lázaro Ramos na quarta-feira. Na quinta tem Geraldo Luiz e Paola Carosella. Na sexta tem Carlinhos Brown e Cissa Guimarães. É verdade. E na outra semana temos Fernando Henrique Cardoso, Fernando Haddad na segunda, Fernando Henrique Cardoso na terça. Olha, violento. Luciana Gimenez na quarta, tem de tudo um pouco. Não, o pessoal sentindo falta. Eu deixei o sábado e domingo para vocês respirarem um pouco, senão fica demais. Quem vocês querem nas minhas lives? Deem nomes, avisem, me falem. Regina Casé já participou aqui. Monique Oz, é bom, deixa eu já anotar esses nomes também. Anotei alguns nomes. E político, quem vocês querem? Tem que confirmar já Amoedo. O pessoal fala, mas não tem ninguém de direita? Tem um Amoedo. Já confirmado. Vocês me falem também quem vocês querem. Oz, anotei aqui. Para bater um papo. Boninho era ótimo nome. Será que o Boninho vai me dar essa moral? Boa tarde, Boninho. Vou sonhar alto, gente. Vou sonhar alto. Lazinho na quarta-feira. Ricardo Araújo Pereira já está aqui na minha lista para eu chamar um português maravilhoso. Obrigado. Vamos continuar firmes e fortes. Amanhã tem Marina Silva, hein? Venham com perguntas. Beijo para todos vocês. Tinha mais alguma informação? Tinha informação que eu queria dar. Sim, amanhã tem o Risadaria em Casa. Os comediantes se reuniram, o Paulo Bonfá organizou isso para a gente fazer uma live no YouTube às 9 da noite.
Tem uma live, eu coloquei até nos meus stories, a gente vai fazer piada para arrecadar mantimentos. Já temos já algumas toneladas arrecadadas, a gente vai fazer, como tem eu, tem o Rassum, o Marco Luque, muita gente legal, tem nos meus stories, entra lá para saber. Amanhã, 9 horas, live no YouTube, Risadaria em Casa. Beijo, minha gente, valeu!